TV Clube Pernambuco. Tá na Clube? Tá bom demais. Este programa é livre para todos os públicos. Ele já está aqui sentadinho. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Seja bem-vindo, Dr. Corinto Viana. E a gente vai falar de um assunto que eu particularmente conheço muito bem. Alguns probleminhas respiratórios, que alguns problemas desses já vêm de genético, né? A família, você vai trazendo, que é a minha situação, exatamente, é uma herança. É verdade. Mas nessa época do ano, é que vai ficando um pouquinho mais frio, elas tendem a aumentar. A gente pode falar um pouquinho sobre as doenças respiratórias que são mais frequentes agora nessa época do ano, doutor? Galene, quando você fala em doenças respiratórias, a gente deve pensar logo na rinite. Rinite é o carro-chefe. Então a rinite é uma das primeiras heranças, como você falou, heranças familiares. Quando você tem uma mãe rinite, com um pai rinite, com ambos os pais, você tem uma incidência muito maior da rinite. Nesse período que o tempo esfria um pouco mais, então você tem a exacerbação dos sintomas. Então você vai ter mais coriza, mais nariz entupido, mais coceira no nariz, mais espirros. E com isso, se você não está com o nariz, vamos dizer, funcionando bem, vai poder provocar mais faringite, pelo ressecamento da garganta, que o ar vai passar mais seco, mais frio para a nossa garganta. Pode chegar até o pulmão, promover uma bronquite, uma bronquiolite, até mesmo uma pneumonia. Doutor Corinto, só para que as pessoas compreendam melhor, a gente tem uma imagem, eu quero te convidar aí até o plasma, para que a gente possa explicar para as pessoas de casa o que acontece. A gente tem uma imagem aqui do nosso sistema respiratório, o senhor pode explicar para a gente? Bom, quando respiramos, o ar vem pelo nariz e vai passar pela faringe, terminar nariz pela faringe, vai entrar na garganta, depois vai vir na laringe, que é essa parte aqui, depois vai pegar a traqueia, vai vir para os brônquios, depois os bronquíolos e o pulmão. Se o ar ele entra seco e frio, ele vai promover uma produção de muco, então você vai ter aquela tosse com aquele pouquinho de secreção, ou até mesmo a broncoconstricção, que é mais popularmente a asma. A asma é um tipo de broncoconstricção, que é o fechamento, vulgarmente falando, assim, popularmente falando, é o fechamento do pulmão para a entrada do ar. Então você vai encontrar aquela criança, principalmente a criança, ou então a pessoa da terceira idade, que vai ter um pouco mais de dificuldade respiratória, vai ter a sibilância. Então, popularmente você tem, essa criança está pitando, doutor. Quando ela respira, tem aquele que é o apitozinho característico da broncoconstricção. E quais são os cuidados na criança, doutor Corinto, ao você observar esse apito que você citou? Bom, quando você observa o apito, você primeiro tem que diferenciar, é uma criança asmática, não é uma criança asmática. Se não é uma criança asmática, você tem que pensar que ela pode estar com um processo inflamatório ou mesmo infeccioso. Às vezes uma própria gripe pode dar isso, ou até evoluindo para uma pneumonia ou mesmo uma asma. Se é uma criança asmática, normalmente a mãe já tem controle do ambiente, já sabe quais as medicações a fazer e já vai poder tratar o menino. Se não, é melhor levar a criança para um atendimento pediátrico. E o idoso, por exemplo? A gente sabe que no idoso uma gripe muito forte ou uma pneumonia é muito sério. Exatamente. Assim, há algum tempo o governo brasileiro já vem fazendo a vulga vacina do idoso. E todo ano tem a campanha. Isso já tenta minimizar as internações hospitalares, os próprias pneumonias, que são os agravamentos da gripe.
O que deve ser feito? Primeiro, tentar umidificar. Como é que você se umidifica? Bebendo mais água, ingerindo mais água, mais líquido, mais sucos, líquidos, não bebidas alcoólicas, mas líquido normal. E tentando umidificar o ambiente. Então você pode utilizar aquele coisa bem, vamos dizer, antiga, de colocar a baciazinha com água no ambiente para deixar o ambiente mais úmido. Se o ar está muito seco, você pode umedecer, não muito comum no nosso ambiente, mas assim, em São Paulo você tem aquele ar seco, então você pode molhar um pouco os panos e botar os panos espalhados na casa, que também ajudam a permanecer o ar mais úmido. Com isso fica mais fácil você poder respirar e, vamos dizer, menos agressivo para o seu organismo. Agora, falando especialmente em idosos, nós temos algumas dicas que eu gostaria que, durante essas dicas que vão ser exibidas aqui no ar, acho que algumas até você já comentou, Corinto, é para os idosos especialmente, né? Exatamente. Mas ficar longe de ambientes fechados, talvez uma das ventilação, principais seja aumentar a ingesta de líquido. É uma das principais, galera. Você evitar ambientes fechados, como um shopping center, porque tem um ar-condicionado que seca, tem toda a aglomeração das pessoas. Evitar mudanças bruscas de temperatura, mas é muito difícil no nosso ambiente. Você sai para um ambiente quente, você entra num lugar, tem um ar refrigerado que já choca um pouco mais o ambiente. Consumir bebidas geladas é talvez um mito a ser quebrado, que não há grande problema, a não ser extremamente gelado. Você sair num quente e tomar um sorvete. Mas se você tiver numa temperatura agradável, tomar uma bebida gelada, uma água gelada, não há grandes problemas. Ter cuidado com a higiene corporal. Muito importante, meu Deus. Muito até importante. por as mãos principalmente, não é, doutor Corinto? Porque às vezes a gente sai, pega um ônibus, ou dirige, ou vai em uma loja, pega dinheiro e muitas vezes esquece de chegar em casa e lavar as mãos. Então uma dica legal é ter sempre aquele gel, né, o álcool em gel na bolsa, ou ao alcance, porque passa e já vai facilitar muito. Porque se as mãos estão limpinhas, já melhora. Se você tiver opção, se não tiver o álcool gel, mas se você tiver água e sabão, já ajuda demais a sua vida. Já ajuda demais você se proteger contra as bactérias. A vacina da gripe, que eu acabei de falar. Não fumar, essa é bem importante. Para tudo. Para evitar câncer, para evitar uma bronquite, para evitar enfisema. Uma doença pulmonar. Vacinação, né? A vacinar-se contra a gripe todos os anos. Isso aí o governo, a gente teve recentemente, né? E o que? Evitar ambientes com muita gente também é importante, doutor, nessa época do ano. Muito importante, porque você agora que você tem um ar mais úmido, então você tem vamos dizer, a sujeira se dissipa menos, então fica mais concentrado, então você fica mais propenso a ter infecções pulmonares, a ter uma broncoconstricção, que é o fechamento do pulmão para dar sibilância, dar o apitinho, ao desconforto respiratório. Então, tendo todos esses cuidados, a gente pode ficar tranquilo nessa época do ano, curtir chocolatezinho quente, filminho gostoso, pipoquinha e curtir essa estação que é mais friazinha, dá aquela preguicinha, é bom de ficar em casa, hein, doutor? Para nós aproveitar um pouco o inverno, que é tão incomum entre nós. Olha, eu quero te agradecer a participação aqui no programa e dizer que está sempre de portas abertas. Quando quiser voltar, as suas dicas serão sempre bem-vindas. Muito obrigado, muito obrigado.